Olá, pessoal. Vamos falar sobre expressões relacionais. Dentro da lógica de programação, na criação de algoritmos, existem vários comandos de seleção, ou comandos condicionais, comandos de repetição, que eles dependem de uma expressão relacional. As expressões relacionais são aquelas expressões, tá, em que eu relaciono uma coisa com outra, para ver se essa coisa é igual a outra, se é diferente, se é maior, menor, igual, etc. Tá? Quando eu executo uma expressão relacional, tá, o resultado dessa expressão vai ser verdadeiro ou falso. Assim como quando eu executo uma expressão aritmética, uma soma, subtração, multiplicação, etc., o resultado é um número, quando eu somo 10 mais 20, A mais B. Tá? Quando eu resolvo uma expressão aritmética, eu tenho como resultado um valor numérico. As expressões relacionais, assim como as expressões lógicas, o resultado sempre vai ser um valor lógico, que é verdadeiro ou falso. Só um dos dois, mais nada. Tá? Os operadores relacionais são os operadores de igualdade, o menor que, maior que, menor igual e diferente. Quando nós executamos um algoritmo desse tipo aqui, em que eu faço recebo valores, faço uma conta e mostro o resultado, ele não tem, ele tem um fluxo linear aqui, ele vai executar um comando depois do outro, sempre vai fazer a mesma coisa. Agora, se eu quiser tomar uma decisão, se eu quiser saber um resultado aqui, que vai ser aprovação ou reprovação, eu preciso usar um comando condicional. No caso aqui, a gente vai usar o comando C. O comando C, tá? Ele resolve uma expressão relacional. Aqui a expressão relacional é média maior ou igual a 6. E se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o que está depois do então. Se não, ele vai executar o que está depois do senão. Então, como é que ficaria esse algoritmo aqui? Eu declaro 4 variáveis, leio 3 notas, calculo a média a partir dessas 3 notas, somando e dividindo por 3, mostro a média e vou tomar decisão se o aluno está passado ou está reprovado. Como? Resolvendo essa expressão aritmética, essa expressão relacional aqui. Tá? Os outros comandos condicionais, além do C, é o comando escolha. O escolha, ele vai fazer uma relação de igualdade entre o valor dessa variável que está depois do comando escolha, da palavra escolha, com esses valores que estão depois das cláusulas caso. Então, se esse aqui for igual a esse aqui, ele vai executar esse comando primeiro. Se esse x for igual ao valor expresso pela variável V2, ele vai executar esse outro comando e assim sucessivamente. Se ele não encontrar nenhuma igualdade aqui, ele vai executar o que está depois do caso contrário. Então, aqui é uma expressão relacional também, que nem a expressão lá do comando C. Tá? Aqui, no comando C, se essa expressão aqui, se essa condição for verdadeira, ele vai executar o que está no comando 1. Senão, ele vai executar o que está no comando 2. Os comandos de repetição, o enquanto, repita, eles têm uma condição. Aqui, ó, no enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar o que está aqui dentro, entre o faça e o fim do enquanto. Ele testa essa condição, é verdadeira, executa o comando, volta lá para cima para testar de novo. E assim vai repetindo. O comando repita, ele primeiro executa o comando e depois testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele para de repetir, e se for falso, ele volta a repetir os comandos que estão dentro dele. Tá? O comando para, que também é um comando de repetição, ele vai testar, a partir dessa variável x aqui, se ele saindo de A, se ele já chegou ou não até o valor da variável B. Então, esse controle aqui, esse até B, não deixa de ser uma expressão relacional. Tá? Alguns exemplos aqui. Se eu fizer uma condição A igual a B, se o A vale 7 e o B vale 13, A, que é 7, é igual a B, que é 13? Não, é falso.
certo? Eu posso também ter não só duas variáveis comparando uma com a outra, eu posso ter uma expressão aritmética comparando com o valor. Por exemplo, A mais B. Se A vale 7, B vale 3, A mais B é 10. Tá? 10 é maior ou igual a 7? Sim, 10 é maior. Desculpa, maior ou igual não, aqui está escrito só maior. 10 é maior que 7. Então, isso aqui é verdade, certo? Quando eu tenho mais de uma operação aritmética, eu tenho que executar de acordo com a prioridade das operações. Por exemplo, aqui, ó, A é igual a B mais 3 vezes A. Primeiro, eu tenho que executar a multiplicação, tá? Então, 3 vezes A, o A vale 13, desculpe, o A vale 7, 3 vezes 7 vai dar 21, tá? Daí sim eu posso fazer a soma. O B vale 13, tá? 13 mais 21, 39. O A vale 7, 7 é igual a 34? Falso, não é verdade isso aqui. Aqui é a mesma coisa, eu vou executar essa expressão aritmética, o x vale 13, mais 1 vai ser 14, e aqui desse outro lado eu resolvo primeiro essa expressão aritmética, primeiro que está dentro do parênteses, segundo as prioridades, né? Então, 6 mais B, B vale 1, 6 mais B, 6 mais 1 é 7, vezes 2, 14. 14 igual a 14? Verdade. Recapitulando as prioridades, tá? Dentro das prioridades aritméticas, quando eu tenho uma expressão aritmética, eu preciso resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, depois as funções, no caso nós vimos a função de potência, a função de radiciação, depois as operações de multiplicação e divisão, e por último o mais e o menos. Quando eu tenho uma combinação de expressões aritméticas, expressões relacionais, expressões lógicas, eu tenho que resolver nesta ordem. Primeiro as aritméticas, depois as relacionais, depois as lógicas. Tá? E as lógicas eu também tenho que respeitar. Se eu tiver mais de uma expressão lógica, eu primeiro preciso resolver o não, depois o e finalmente o ou. Dentro das expressões relacionais, não existe prioridade nenhuma. Eu posso resolver qualquer uma das 6 operações em qualquer ordem. Mas, primeiro as aritméticas, seguindo essa prioridade, depois as relacionais e, por último, as lógicas, seguindo também primeiro o não, depois o e depois o ou. Pessoal, lá no canal existe um vídeo sobre condição, tá? Também fala sobre essas operações. Existe um vídeo sobre expressões aritméticas, quem ainda tiver alguma dúvida dá uma olhada. E o comando C, tá? Que é um dos comandos que usa as expressões aritméticas, também tem uma videoaula lá. Deem uma olhada lá para vocês consolidarem esses conhecimentos para vocês poderem fazer bons algoritmos. Então, um abraço e até uma próxima.